Mais um jogo ruim do Flamengo, dessa vez no Brasileirão, no meio de semana foi pela Copa do Brasil e Felipe Luiz largou o aço na entrevista coletiva. Vou trazer as principais falas dele, só que o Flamengo está muito desatento. No meio de semana foi Léo Pereira que deu o doce ali na zaga e dessa vez no Brasileirão foi o Rossi que saiu mal e acabou custando a vitória do Flamengo. O Ceará empatou, poderia ter saído com a vitória, perdemos 2 pontos e o Felipe Luiz largou o aço na entrevista coletiva. Vamos assistir as principais falas dele e se você é flamenguista de coração, se inscreve aqui para você não perder nada do Flamengo, eu trago informações todo dia para vocês aqui. Felipe, aqui à tua esquerda, boa noite. Boa noite. Passou pouco tempo do jogo, você vem muito rápido para a coletiva e às vezes vem naquele calor. Então, nesse momento eu te pergunto assim, de forma bem direta, o sentimento é de meio dever cumprido por sair daqui com um ponto conquistado ou de decepção por ter saído na frente e permitido o empate? Bom, eu gosto até de vir assim, logo depois do jogo, ainda com o coração quente, que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria entender um pouco mais, é um sentimento que tem muitos torcedores falando nas redes sociais também. O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata. Eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Não, a gol, pelo que eu me lembro. Chutes a gol ou chutes no gol? No gol. Ah, no gol, aí é outra coisa, aí é a precisão, né? Mas o time continuou chutando, né? Criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio. Então essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois. Mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir e de dominar o jogo outra vez, né? Então acabamos, como eu falei, sofrendo gol e tentamos um empate, mas claro, não é fácil jogar contra o time que se fecha tanto e no final acabou o empate e como eu falei, com gosto amargo. Boa noite, aqui Boa noite. Felipe Cristine Martins, da TV Editora Dinâmica. O Flamengo teve muita posse de bola, até fazendo uma comparação com o Ceará. A gente termina um primeiro tempo com 78% de posse de bola para o Flamengo e o Ceará sofrendo muito em relação a isso. E eu queria que você falasse sobre um momento de mudança, né? Você perdeu jogadores importantes, mas agora começa a ver essas chegadas fazerem a diferença. Será que essa dificuldade por ter a posse de bola, mas ao mesmo tempo não conseguir construir grandes jogadas a ponto de assustar o Ceará é em relação à falta de entrosamento? Como é que você vê? Se eu não me engano, foram 9 chutes no primeiro tempo. Tivemos a bola, tivemos chances, tivemos finalizações, tivemos chegada na área do adversário e fizemos um grande primeiro tempo. É verdade que temos aí incorporações novas, uma janela extraordinária do clube, e na qual alguns jogadores chegaram sem ainda ter muito tempo de ter treinado nem nos clubes que estavam, né? Alguns jogadores estavam de férias e hoje, por exemplo, tivemos o Lino jogando 90 minutos e não sei se era indicado para ele, mas vai se adaptar e já se adaptou rápido no que é o nosso modelo de jogo.
Sobre a posse de bola, falando que o Ceará optou por não pressionar, por esperar em bloco médio, em bloco baixo e tentar sair no contra-ataque. Tentamos neutralizar esses contra-ataques deles no primeiro tempo e criar chances que pudéssemos criar dependendo desses espaços que a gente encontrava num bloco muito fechado, né? Sempre é mais complicado você encontrar os espaços num bloco onde é tão compacto e tão baixo, mas mesmo assim conseguimos criar chances. E como eu falei, no segundo tempo baixamos bastante nosso estado de concentração e aí tivemos mais dificuldade. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Desde que você chegou, para comandar a equipe profissional do Flamengo, eu não me lembro de 2 atuações mais abaixo da equipe em sequência. O Flamengo não teve aquele grande jogo contra o Galo e hoje também não conseguiu apresentar nos 90 minutos essa intensidade toda. Você acredita que a parte física pode estar pesando para os jogadores logo nesse momento forte da temporada, de decisão de Copa atrás de Copa, Copa do Brasil, Copa Libertadores? Qual avaliação você está fazendo internamente para esse time ter atuações mais abaixo do que o esperado? Obrigado. Bom, não. Primeiro que a atuação abaixo contra o Galo foi muito mérito deles, muito mérito do Atlético Mineiro. A forma como eles defenderam, eles nos causaram dificuldades. O time acabou dentro da área deles, já pode dizer pelo resultado negativo ou pelo que for. Fisicamente o time correu os 90 minutos em todo momento. E já falei, né? Quando são jogos depois de 3 dias, o time sente, por mais que alguns jogadores não jogaram. Na Copa do Brasil, alguns jogadores não participaram, mas não acredito que seja físico, não acredito. Acredito que todos estamos na mesma situação, com a sequência de jogos, com o campeonato, com o calendário recheado. Vai muito em função do que é o momento do jogo, o momento do adversário, a torcida empurrando, a forma que eles tinham de jogar. Nos incomodaram no segundo tempo, tivemos essa nossa dificuldade de encontrar os espaços, de ocupar bem as posições, e aí acabamos sofrendo. E acabamos dando uma chance para o adversário que foi somente de escanteio, né? Porque assim, até então o time tinha defendido bastante bem, defendeu bem o que era o ataque do Ceará. Então, continuar trabalhando, evoluindo e poder voltar no nosso trilho das vitórias. Boa noite, Felipe. Ednardo Souza, aqui da TV União Rede Multi. Próxima semana você completa 40 anos de idade. Com isso você já passou por diversos clubes e já enfrentou diversos times. Queria saber, já você enfrentou os 2 times, Ceará e Fortaleza aqui na capital, queria saber se você sente alguma coisa diferente, olhando as 4 linhas da parte de fora, sobre o calor da torcida, aquele jogar aqui no Nordeste. Queria saber se tem alguma coisa diferente no seu ponto de vista. E a minha idade, qual é a relação? Da experiência? Ok. 40 anos semana que vem, verdade. Bem lembrado. Não tem nem tempo para fazer festa, né? Mas realmente um prazer vir jogar aqui no Nordeste, vir jogar contra o Fortaleza e o Ceará. Sempre são jogos muito complicados, muito difíceis. Jogar no Castelão, principalmente contra o Flamengo, o estádio sempre está lotado. É uma grande festa e sempre nos criam muitas dificuldades, né? São times que se estruturaram muito bem, que hoje têm um poder econômico grande para poder contratar e lutar para continuar vários anos na Série A. Então, e também acredito que tanto o Fortaleza como o Ceará têm a dificuldade sempre de ter que fazer viagens longas nesse campeonato. Portanto, muito mérito desses 2 times se manterem na Série A durante tanto tempo. Aqui, Felipe, boa noite. André Carvalho da FM Conexão 70, certo? Nessa mesma sala de imprensa, no passado, eu perguntei a você se o calendário do futebol brasileiro incomodava você, pela quantidade de jogos, né? E você estava começando um trabalho no Flamengo. E você me respondeu que não. Quanto mais competições para o Flamengo, nesse ano de 2025, era ideal para você também. E pelo seu desempenho no ano passado, hoje você está credenciado, né, a títulos, tanto na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro, até mesmo na Libertadores. Ao seu ver, como treinador, há uma prioridade em relação à competição? Ou você quer ficar na história do Flamengo conquistando um título inédito, que seria a Tríplice Coroa? Não, o objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite isso. Você, com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. E eu, particularmente, volto a repetir o que eu falei ano passado, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores. E eu, particularmente, quero ganhar
todos os jogos que venham pela frente. Nunca vou escalar um time para perder um jogo, né? Então, da mesma forma, vamos aí na Copa do Brasil no meio da semana para tentar vencer o Atlético. Felipe, aqui atrás, nas câmeras aqui. Ok. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Hoje, para além da partida, também foi o retorno do Vitor Hugo à relação do jogo e também já foi utilizado na reta final da partida. Gostaria de saber de você, né, ele que estava sendo negociado até pouco tempo, voltou de uma negociação que acabou não acontecendo. Queria saber como você enxerga o Vitor Hugo no elenco e se ele passa à frente de alguns jogadores, já que hoje, pela primeira vez relacionado, já foi utilizado. Qual a sua visão em relação ao garoto da base do Flamengo? Obrigado. Bom, vocês todos sabem da qualidade que o Vitor tem, é um jogador que cresceu no Flamengo, que sabe bem o que é ser Flamengo, tem uma qualidade muito grande, vem treinando bem durante essas semanas, é um menino que também estava de férias, mas voltou agora, treinou bem, e eu optei por ele porque eu via que nosso time perdeu o controle do jogo e tentei colocar ele para tentar recuperar a bola, e porque é um jogador que não perde bola, se posiciona muito bem, muito inteligente, então optei por ele. Obviamente que quando todos estiverem, a concorrência é grande, né? Na posição dele são muitos jogadores, mas também é um jogador polivalente que pode jogar em várias funções. Vamos ver o que vai acontecer com o futuro. Boa noite, Marcela Duarte para o Portal Futebol Cearense. Abrindo as redes sociais, Felipe, as pessoas estão apontando o gol que o Flamengo sofreu como uma falha do Rossi. Eu queria que você avaliasse esse lance, se foi uma falha conjunta da defesa ou especificamente do Rossi. Bom, eu revi o gol, mas ainda não fizemos a análise com calma. Sempre que toma um gol, existem quase sempre que uma equipe sofre gol, quase sempre, existem falhas, né? Dificilmente é somente mérito do adversário. Então, se foi o Rossi, se foi o Léo, se foi outro jogador, não me interessa. Acontecem, os erros acontecem, às vezes acontecem durante outras jogadas que não acabam em gol. Os erros, eles existem no futebol. Isso eu como treinador jamais apontaria o dedo e diria que foi falha desse ou foi falha do outro. Foi falha da equipe e quem perde somos nós. E para isso estou eu, para treiná-los e que não volte a ocorrer esses erros, né, durante a semana. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Você, com a ausência do Danilo, que está entregue ao departamento médico, tem sido obrigado a repetir exaustivamente a zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira. Chegou até a utilizar o Cleiton recentemente, mas ele entrou na função de lateral. E tem dois zagueiros bastante jovens, mas muito promissores na base, que são o Iago e o João Vitor. Tem algum motivo em específico para que eles não estejam sendo utilizados, para pelo menos dar um desafogo aos zagueiros que têm atuado em uma sequência muito forte? Você tem razão, os zagueiros vêm numa sequência muito grande, né, com a queda, a lesão do Danilo. Eu acredito sempre, como eu falei na outra coletiva, a zaga, a última linha é um lugar para mim muito delicado, onde existem momentos e momentos para colocar os jogadores, e eu não senti que esse é o momento, pelo momento que a equipe vive, pelo que estamos lutando, pela dificuldade que tem os jogos pela frente. E os dois jogadores, até agora, a fisiologia nos deu bastante segurança de que eles aguentam essa sequência, e enquanto isso acontecer, estou tentando manter essa dupla de zaga que já está tão bem entrosada. Essas foram as falas de Filipe Luiz. Eu quero saber de cara se você concorda ou você discorda. O que faltou para o Flamengo ter saído com a vitória lá no Ceará? Poupou no meio de semana para poder jogar essa partida pífia no final de semana no Brasileirão. O Brasileirão é prioridade, isso e aquilo, e jogou uma partida muito mal. No primeiro tempo o Flamengo foi até bem, empurrou o Ceará para trás no campo de defesa. O Ceará veio com uma proposta, né? Essa proposta que o Ceará veio mesmo de contra-ataque, tentar um empate ou talvez uma vitória no contra-ataque. E já sabíamos que o Ceará ia ficar encolhido no primeiro tempo para tentar jogar as suas cartas no segundo. O Flamengo foi até bem, criou algumas oportunidades, poderia ter saído até com placar mais de 1-0, poderia ter saído uns 2-0 ali, mas não conseguiu concluir bem a gol as chances que teve. E no segundo tempo o Flamengo literalmente não jogou nada, se perdeu, parece que ficou perdido taticamente, os jogadores pareciam que não sabiam o que estavam fazendo dentro de campo, e o Flamengo ficou muito bagunçado, muito perdido. Não sei o que aconteceu com o Flamengo, mas o Flamengo ficou muito perdido no segundo tempo. Vamos ver agora o que o Flamengo vai arrumar na Copa do Brasil no jogo de volta no estádio do Atlético Mineiro. Tem que dar uma resposta pro torcedor, porque já são duas partidas pífias do Flamengo, muito mal. O Flamengo oscilando demais. Já me segue aqui para você não perder nada do Flamengo. Vai deixando sua opinião, porque a sua opinião também aqui é muito importante. Por que o Flamengo está oscilando, o que está acontecendo. E tá dando um like para ajudar o meu trabalho. Tamo junto, forte abraço.